Senhor, quer deixar a vida miserável na qual está levando, mas não querem deixar Jesus Cristo habitar dentro do seu coração. A palavra de Deus diz em Apocalipse que Ele está à porta e batendo. Aquele que ouvir a voz do Senhor Jesus e abrir a porta, que é o coração, aqui é no sentido figurado, ele entra, ele faz morada, e ele passa a ter uma comunhão. E é isso que nós precisamos ter com Jesus, é viver em comunhão com Cristo, para que Ele venha nos proporcionar a força na qual toda a raça humana, eu costumo falar, a força extra na qual somente Jesus ele pode nos proporcionar, porque se o homem não tiver aliado com Jesus, ele não consegue dizer não para a vontade carnal, as vontades da carne. Se ele não tiver essa força de Deus em sua vida, ele não consegue dizer não para a bebida, ele não consegue dizer não para as drogas, ele não consegue dizer não para as vontades na qual Satanás ele proporciona ao homem. Ele precisa viver uma vida em comunhão com Deus para que ele consiga dizer não. Não para o pecado. E é isso. Infelizmente, muitos estão cedendo às vontades carnais. E no momento em que você cede à vontade carnal, você se distancia de Deus. E o homem sem Deus, nada ele pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aproveitar e convidar aqui o irmão Adailton aqui com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a todos quantos estão nesta praça, nas suas casas, na sua residência, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, uma palavra de Deus, onde se encontra no livro de Atos, capítulo 3, somente o versículo de número 6. Esse é uma passagem bastante conhecida, mas a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus, ela é uma palavra poderosa, uma palavra a qual a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que aonde estão 2 ou 3 ou mais reunidos no seu nome, Ele está presente. Ele está presente através do seu Espírito Santo. E Ele vai tocando no meu coração, Ele vai tocando no seu coração, através da palavra, porque a palavra de Deus, ela não é antiga, não é moderna, a palavra do Senhor, ela é atual, ela serve, Deus ele sabe o momento, Ele sabe a circunstância que eu e que você está passando, e Ele sabe também do que você precisa. E hoje, que a humanidade mais precisa, que a gente mais precisa é ter o encontro com Deus, é ter esse encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Atos capítulo 3, versículo de número 6, diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Toma, e tomando Jesus Cristo, o Nazareno, anda, e tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero ser rápido e breve nas minhas palavras, pois o Senhor Jesus, Ele nos trouxe aqui nesta noite para anunciar o seu Evangelho, para trazer palavras de transformação, de libertação, como já foi ministrado, e dizer que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. E esse texto é uma palavra bastante conhecida, aonde um homem, a Bíblia vai dizer que este homem ele era coxo de nascença, ou seja, ele tinha nascido desta maneira, desta forma. Porém, porque esse homem, ele era assim, algo impedia que ele entrasse e tivesse a presença de Deus, porque o templo naquele tempo era um lugar ou algo aonde as pessoas iam buscar a presença de Deus.
aonde as pessoas iam apresentar as suas dificuldades, as suas angústias. Era um lugar onde as pessoas buscavam a Deus. Mas infelizmente a Bíblia vai dizer que este homem não podia entrar no templo, porque havia ali uma lei, havia ali algo pelos homens religiosos do tempo que ele não podia. Mas interessante é que no outro versículo vai dizer que alguém levava este homem todos os dias e colocava ele na porta. E quando nós lemos essa passagem, nós fazemos uma pergunta: mas por que que este homem, por que que essas pessoas não colocavam este homem no templo? Por que colocavam ele apenas na porta para pedir esmola? E aqui é algo interessante, meus amados irmãos. Por conta disso, esse homem ele tinha 40 anos que tinha esse ritual, que ele chegava apenas na porta do templo e ele não podia entrar para sentir a presença de Deus. Ele não podia entrar para fazer as suas orações, as suas petições, para apresentar a sua vida a Deus. Mas nós sabemos que quando o homem ele tem suas dificuldades de se aproximar de Deus, de ter a sua comunhão com Deus, é necessário que ele venha ter ajuda. É necessário que ele venha ter a ajuda de alguém. Mas essas pessoas simplesmente levavam ele até a porta e não podia entrar por conta da lei, por conta da situação. Mas algo interessante é porque nem todo mundo pode levar alguém até a presença de Deus. Nem todas as pessoas podem pegar alguém que precisa ter um encontro com Deus e levar até Ele, porque tem que ser as pessoas certas. E Pedro e João, meu amado irmão, eram 2 discípulos de Jesus Cristo. Eram 2 homens, 2 apóstolos, 2 homens que não eram iletrados, homens que não tinham conhecimento, homens que não tinham anel no dedo, mas eram homens cheios do Espírito Santo. Eram homens que tinham andado com Cristo, eram homens que tinham aprendido a qual discipulado de Jesus. Então aqueles homens ali, eles entram, eles levam aquele homem na presença de Deus. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite, o que eu quero que você compreenda, é que nem todo mundo pode levar alguém na presença de Deus. Só quem leva alguém na presença de Deus é que aqueles que têm algumas características. Primeiro, ele tem que ter amor no coração. Ele tem que ser grato, porque tudo aquilo que Deus fez na sua vida, ele quer transmitir para aquela outra pessoa. Segunda coisa é que só quem leva alguém a algum lugar ou na presença de Deus é quem conhece o caminho. Se você conhece o caminho, você pode conduzir alguém na presença de Deus. Se você tem amor no seu coração pelo seu filho, se você tem amor no coração pelo seu pai, pelo seu irmão, aquilo que Deus fez na sua vida, você quer que Ele também faça na vida do seu próximo. Então, meu querido, é necessário que você tenha amor. A primeira característica de uma pessoa, de um cristão, que pode conduzir alguém aos pés de Jesus, ele tem que ter amor. Ele tem que entender que ele foi salvo pela graça, favor imerecido, a qual nós não merecíamos, mas pela misericórdia do Senhor, Ele derrama o seu amor, Ele faz-se pecador por amor de mim e por amor de você. Meus amados, esses 2 homens chamados Pedro e João, ele conduz esse homem na presença de Deus. Mas é interessante que o texto ele vai dizer que este homem era colocado todos os dias na porta, que representa Cristo, para pedir esmola. E eu quero dizer, meu amado, que era necessário, pois era um costume da época, aquele homem, por ter aquela deficiência, viver de esmola. Afinal, aquele homem não podia trabalhar. Afinal, aquele homem não tinha uma condição financeira boa, mas ele vivia de esmola. Mas essa noite eu quero trazer e dizer para você, meu querido, que Deus ele não quer que seus filhos vivam de esmola.
que Deus ele não quer simplesmente dar para mim ou para você migalhas, ou que a gente viva simplesmente de algum material aqui na terra, seja uma casa, um carro, seja um bom emprego. Lógico que naturalmente nós precisamos trabalhar, precisamos ter uma casa para viver, para ter a nossa família, precisamos de um alimento diário, mas o Senhor Jesus, esta noite, Ele quer lhe dar algo mais profundo. Jesus, Ele tem algo muito mais valioso para a minha vida, para a sua vida. Jesus, Ele tem a paz em espírito, a paz a qual o mundo não pode te dar, mas Cristo Jesus, Ele pode dar a paz de espírito na tua alma. A paz que excede todo o entendimento, ou seja, não importa a circunstância que você esteja passando, não importa a circunstância, seja financeira, seja uma doença, não importa, meu amado, a situação que você esteja se encontrando, mas se você tiver a paz de espírito, a paz que excede todo o entendimento, você vai entender que você vai vencer, que você vai chegar do outro lado, você vai compreender que Jesus Cristo, Ele estará no seu barco, e quando Cristo Ele está no barco, a ordem de passar para o outro lado é uma ordem a qual Ele está contigo. Por isso que Jesus Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu estarei contigo todos os dias. Todos os dias Cristo está contigo. Todos os dias Jesus Ele quer, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, Ele quer pegar na tua mão. Todos os dias Jesus Cristo Ele tem firmeza para os teus pés. Jesus Cristo Ele quer que você mesmo, diante das lutas, diante da dificuldade, você possa adorar a Ele, você possa clamar o nome dEle, possa dizer que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Ah, meu querido, quando nós falamos sobre isso, eu me lembro de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos, os dois estavam ali aprisionados, açoitados, os homens estavam mais meia-noite eles começaram a clamar o Senhor. Aí o segredo da meia-noite: comece a buscar a Deus meia-noite antes de você dormir, dobre o seu joelho antes de dormir, apresente a sua família, apresente o seu filho, apresente a sua vida, o seu trabalho a Deus, peça a Deus para lhe guardar, lhe proteger, porque é meia-noite, a meia-noite é onde o Senhor Ele escuta melhor, é meia-noite é onde o Senhor Ele busca verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Então Paulo e Silas ali, eles estavam, dobraram o seu joelho e começaram a louvar, começaram a adorar a Deus, e diz a Bíblia que ali as correntes se quebraram. Ei, meu amado, ei, meu querido, quando nós clamamos a Deus, não há situação, não há problemas a qual Deus não possa fazer. Deus Ele quebra as correntes do maligno, Deus Ele quebra as cadeias. Nada que você não peça a Ele, se for da vontade do Filho de Deus, não possa, meu amado, que Deus não faça. A segunda coisa que nós achamos interessante, meu querido, é porque aqueles homens estavam entrando no templo, e diz a Bíblia que aquele homem coxo olhou para ele esperando receber algo deles. E Paulo, e ali naquele momento, Pedro e João diz: não temos nem prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, anda. Aqueles homens liberam uma palavra de fé, liberam uma palavra de conforto. Aquele homem estava há 40 anos naquela situação. Eu não sei quanto tempo que você está nessa situação. Eu não sei quanto tempo que você está vivendo na mesma forma. Eu não sei quanto tempo você está vivendo dependendo de alguém. Dependendo que alguém lhe coloque em um canto para que você possa pedir esmola. Dependendo de alguém a qual tem cegado a tua mente, o teu coração, para que tu não veja e nem sinta a glória de Deus. Mas essa noite, meu querido e amado ouvinte da palavra de Deus, nós queremos liberar uma palavra de fé, uma palavra de libertação,
uma palavra de conforto, de consolo para a tua vida. Ei, meu querido, Jesus, ele diz essa noite para a tua vida, para o teu coração: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Ou seja, em outras palavras, Jesus, ele está dizendo: creia que há um Deus todo-poderoso, creia que há um Deus que para ele nada é impossível, que Deus pode mudar o quadro da tua vida, que Deus pode restaurar a tua família, que Deus pode trazer, sim, meu amado, que Deus pode trazer vida e vida com abundância para a tua vida nesta noite. Outras palavras, Jesus, ele também diz: crê em Deus, crê também em mim. Ou seja, Jesus, ele tem palavra de promessas, ele tem palavra de certeza, afirmação para a tua vida, como já foi falado esta noite. Ei, querido, Jesus, ele é o caminho para quem está perdido. Jesus, ele é a solução para aqueles, meu irmão, que acha que não tem solução. Jesus, ele é aquele que restaura, que liberta. Cristo Jesus, esta noite, ele tem palavra de salvação e libertação para a tua vida e para a tua família. Porque também aquele homem chamado Paulo e Silas, quando estava preso ali, quando o carcereiro, quando eles foram soltos, e aquele homem quis se matar, e ali ele correu para os discípulos e disse: o que eu faço para que eu não venha morrer? O que é que eu faço para venha ser salvo? E ali Paulo e Silas disse para ele: crê somente, porque será salvo tu e a tua família. Então, meu querido, que nesta noite você venha crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, a qual ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu querido, o segredo é crer. Creia que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele veio a este mundo não para condenar o mundo, mas sim para que o mundo possa ser salvo por ele. Então, meu amado, que Deus em Cristo esta noite lhe abençoe, que você possa meditar nesta palavra, que o Espírito Santo de Deus entre na sua casa, na sua vida, no seu coração, e que ele possa fazer morada. Que Deus lhe abençoe, e eu agradeço a minha oportunidade. Amém.